Ato 3. A reconstrução. A arte de criar uma nova identidade sem saber exatamente quem você será. Existe uma fase da vida em que você não é mais quem você era, mas também você ainda não se tornou quem você será. E esse território tem um nome. Eu nomeei de reconstrução. Durante muito tempo, nós acreditamos que a transformação acontece como se fosse assim, uma grande revelação. Um instante de clareza, que uma grande decisão na nossa vida vai acontecer. Que através dessa decisão haverá um ponto de virada. E que a partir desse momento tudo vai ficar maravilhoso. Mas acontece que a vida raramente ela vai funcionar dessa forma. A verdadeira transformação, ela costuma ser silenciosa, lenta, mais humana. Ela acontece quando você acorda e continua sem todas as respostas que você gostaria de ter. Mas ao mesmo tempo, você decide que vai continuar mesmo assim. Porque depois do despertar, que nós falamos em outros vídeos, depois desse despertar vem a consciência. Depois da consciência, no vídeo do ato 2, vem o confronto. E depois do confronto vem uma pergunta que ela é inevitável. Quem eu me torno agora? E essa pergunta ela é mais difícil do que parece. Porque ela não pede apenas assim uma mudança de comportamento. Ela vai pedir uma coisa que é mais fundamental. Ela vai pedir uma mudança de identidade. E a identidade ela é uma das construções mais profundas da experiência humana. Quando a gente entende o que é a nossa identidade, a gente trata ela com muito carinho e com muito respeito. O psicólogo Carl Rogers, ele escreveu no seu livro Tornar-se Pessoa, que o crescimento psicológico acontece quando justamente abandonamos aquela imagem idealizada para nos tornarmos quem de fato nós somos de forma autêntica. E eu acredito que essa seja uma definição muito bonita para o que nós estamos chamando agora de reconstrução. Não se tornar alguém melhor, único e exclusivamente só por isso, mas tornar-se alguém verdadeiro. Porque existe uma cena que talvez você reconheça aí na sua vida. Você percebe que algumas escolhas que você fez lá no passado, elas já não fazem o menor sentido, coisas que você lutava por aquilo. Algumas amizades também perderam totalmente a conexão, você já não se reconhece naquelas amizades. Aqueles objetivos que você lutou tanto, que você queria tanto, também perderam o significado. Alguns papéis que você passou a exercer começaram a ficar pequenininho, que não vale mais nada hoje. Mas a questão é que essas respostas elas não chegaram assim de uma maneira muito confortável. Pelo contrário, são muito desconfortável querer descobrir quem que nós somos de fato. Qual a sensação que nós estamos vivendo para chegar no momento entre a vida antiga e a vida nova que eu quero? Entre o desconhecido e o conhecido. Entre quem você foi e quem você está se tornando agora. E é justamente aí que muitas pessoas acreditam que se perderam, que estão perdidas. Eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não sei para onde eu vou, onde eu estou. Mas pense, você está apenas se reconstruindo, você está apenas se tornando uma forma mais clara para você entender quem você é de verdade. E a reconstrução ela não acontece de uma forma assim muito tranquila e linha reta. Ela é através das incertezas, das dúvidas, né? Então, nem toda confusão que você sente é um sinal de perda. Às vezes é um sinal de transformação. O problema é que ninguém fala sobre esse luto de renascer. Poucas pessoas falam nessa questão de deixar o passado e viver o presente e o futuro. Entender que essa mudança vai necessariamente acontecer com despedidas de quem eu fui. Aqueles sonhos que eu tive, que eu tinha e que hoje não são mais o que eu desejo. Aquelas expectativas que eu tinha e que agora não se cumpriram, não chegou aonde eu queria chegar. Aquelas versões que nós tínhamos de nós mesmos que ficaram na imaginação
e hoje, infelizmente ou felizmente, nós somos outras pessoas. O escritor James Rollins, no seu livro A Passagem da Meia-Idade, ele diz que uma das tarefas mais importantes da maturidade é abandonar aquela vida que nós imaginávamos para viver a vida que realmente nos pertence. Mas isso exige uma certa coragem, porque toda despedida carrega tristeza, mesmo quando essa tristeza é necessária. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Não o luto de uma pessoa, mas o luto de uma identidade. Você está abandonando aquela identidade do passado. Você está abandonando uma narrativa que você criou para a sua própria vida. Você está abandonando o luto de uma história que chegou ao fim. E isso muda, isso mexe com a gente. Porém, existe algo que é muito libertador nessa percepção. Porque quando paramos de tentar recuperar quem nós éramos lá no passado, olha só, nós criamos um espaço para descobrir quem nós podemos ser. Pensa bem, você não precisa voltar a ser quem você era. Você precisa descobrir quem ainda você pode ser. Porque recomeçar não é um sinal de fracasso, é um sinal de coragem. O futuro ele não é construído só por certezas. Ele é construído porque nós temos pequenos atos de confiança de que as coisas vão melhorar daqui para frente. E olha, aquela identidade que nós falamos que não é encontrada, essa identidade ela precisa ser construída dia após dia. E talvez a maior ilusão que nós temos assim da vida adulta é achar que nós já estamos prontos, que nós já sabemos tudo, que nós já temos experiência sobre tudo, e isso não é verdade. A gente pensa que já está pronto, a gente pensa que está completo, que já foi definido, que já está tudo certinho, mas a questão é que nós estamos dia após dia nos construindo e reconstruindo, nos transformando e evoluindo, sempre, a todo momento. E essa reconstrução da que eu falo é justamente o momento que nós aceitamos conscientemente entender que nós estamos num processo de evolução. E nós não somos vítimas da vida, das coisas ruins que aconteceram. Nós somos coautores dela, nós estamos com a rédea na mão, nós é que criamos o nosso futuro. E essa reconstrução acontece para justamente fazer com que a gente melhore. Acontece quando a gente para de esperar o ideal para fazer o que é possível. Porque aquela vida lá de trás, ela não vai voltar. E olha só, eu tenho uma notícia boa para você. Porque algumas versões lá do passado, nós não queremos mais reviver aquilo. Tinha que ficar por lá mesmo, tem que parar e ficar lá. Então, reflita. A reconstrução começa quando você para de perguntar o que você perdeu e começa a perguntar quem eu posso me tornar. Então, se essa reflexão trouxe alguma mexida, alguma coisa na sua mente, de repente você conhece alguém que também está atravessando e passando por algo parecido e precisa de um momento de transformação, um momento de recomeço, de reconstrução. Então compartilhe com essa pessoa, porque o que nós precisamos às vezes ouvir não é questões de dificuldade, de incertezas, de fracasso, de problemas, de dúvidas. Nós precisamos de esclarecimento, nós precisamos entender qual é o nosso sentido, qual é o nosso crescimento real. E essa reconstrução do que eu falo, ela não é um destino final. Ela é só uma ponte, ela é só um ponto de partida. Nós precisamos passar por outras etapas, porque chega um momento em que essa busca vai diminuindo. A luta vai diminuindo, a resistência que nós temos vai diminuindo, a nossa paciência também vai diminuindo e vai surgindo algo diferente. Uma nova relação que a gente vai tendo com a nossa própria vida. Nós passamos a ser uma pessoa mais serena, mais consciente, mais completa, mais inteira. E a gente precisa entender que cada fase da vida ela nos traz informações muito importantes. Cada parte da nossa vida é um pedaço dessa travessia. Essa travessia que eu chamo de travessia humana. E ela não é a travessia final. Ela não é o fim da jornada, ela é uma integração de cada etapa
porque ainda surge uma nova etapa daqui para frente, que nós chamamos de a travessia final, que você verá no próximo vídeo. Me acompanhe até lá.